Olá pessoal, tudo bom? A partir de agora a gente vai estender as relações, as ideias de seno, cosseno e tangente, jogando e visualizando esses caras aqui, ó, no ciclo trigonométrico, tá? Então primeiro a gente vai ver a definição do seno, tá bom? Então nós já trabalhamos com o seno e cosseno de um ângulo agudo alfa num triângulo retângulo, né? Então a gente começou com ele lá no triângulo retângulo. Depois, trabalhamos com seno e cosseno de ângulos obtusos até 180 graus, né? Então, a gente viu seno de x é igual a seno de 180 menos x, e o cosseno de x é igual a menos o cosseno de 180 menos x, né? Se eu tiver um ângulo aqui, né, sendo que este ângulo esteja entre 90 graus e 180 graus, né? Agora a gente sabe que esses carinhas são do segundo quadrante. Agora a gente vai ampliar ainda mais esses conceitos para qualquer arco do ciclo trigonométrico. Então, eu não preciso mais ficar apenas naquela tabelinha dos ângulos até 90 graus. Aí os outros, né? Primeiro a gente aprende esses caras aqui, depois entre 90 e 180, que é o que a gente aprendeu na sequência. Agora a gente vai ampliar para qualquer ângulo. Mas como que a gente faz isso? Juntando tudo que aprendemos até agora, tá? Então, primeiramente, a ideia de seno, que é o que a gente vai ver nessa aula. Vamos considerar um certo arco alfa no ciclo trigonométrico. Então, tem aqui o ciclo trigonométrico, né? Lembra que este ciclo trigonométrico, ele tem raio 1, né? Então, daqui até aqui mede 1. Opa! Aqui até aqui mede 1, 1 e 1, certo? Então, se eu pegar e marcar daqui até o ponto M, a extremidade, um certo ângulo alfa, eu tenho este arquinho que ele vai formar, correto? Nós definimos, tá? Agora vem o motivo de algumas fórmulas que a gente viu. O seno do arco alfa como sendo a ordenada do ponto M. Nossa, o que é isso? Lembra quando a gente falou de eixo X, eixo Y? O eixo X também é conhecido por eixo das abscissas, né? Então, eixo X, eixo das abscissas. E o eixo Y, eixo das ordenadas, né? Então, este ponto M, ele vai ter aqui no meu plano cartesiano, no eixo X e no eixo Y, as coordenadas, né? Ele vai ter uma coordenada X do ponto M e uma coordenada Y do ponto M, certo? Então, se eu pegar esse ponto M e trazer ele aqui no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, né? Essa medidazinha aqui vai ser, por definição, o valor do seno do meu ângulo alfa. Tanto que aqui em trigonometria a gente chama o eixo Y de eixo dos senos, tá? Eu gosto de lembrar o seguinte, que o eixo Y é o eixo vertical, né? E por ele ser o eixo vertical, ele é o eixo dos senos, tá? De maneira mais bonitinha, né? Deixa eu apagar isso aqui e mostrar bonitinho para vocês, que vocês merecem ver um negócio mais bonitinho, tá? Então, ó, de maneira mais organizada. Se eu pegar e jogar esse ponto M aqui no eixo Y, eu vou ter aqui o Y, a ordenada do ponto M, correto? Se eu pegar esta medidazinha aqui, ó, que vai do zero até em cima, essa medida vai ser o seno de Y. Se a gente se lembrar, lá naquela tabelinha dos ângulos de 0 a 90 graus, todos os valores de seno são menores do que 1. E realmente, ó, aqui é 1, certo? Porque esse raio aqui vale 1. Então, o seno, que é essa medidinha aqui, vai ser sempre menor
ou igual a 1, né? Se eu tiver aqui em cima um ângulo de 90, o seno dele vale 1. Né? Então, por exemplo, o seno do arco de 30 graus. 30 graus está aqui, não está? Se eu pegar e esticar ele, né, o que vai acontecer? A ordenada dele vai medir meio, certo? Agora, o seno do arco de 210 graus vale menos meio. Ah, mas por que menos meio? Ó, o 210 graus tem essa medida toda aqui, não tem? Então, se eu pegar e ver a abscissa dele, este pedacinho que é a abscissa dele vale menos meio, já que ele vai estar do lado negativo do eixo dos senos, certo? Aí, os sinais do seno, isso aqui é bem interessante e importante. Ó. O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, e ele é negativo no terceiro e quarto quadrante. Ah, mas por quê, professor? Dá uma olhadinha, ó. Vamos pegar esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, ele está no primeiro quadrante, não está? Deixa eu pegar uma outra cor que talvez se destaque um pouquinho mais. Vamos ver se esse verde se destaca mais. Esse ângulo aqui, ó, está no primeiro quadrante, não está? Se eu for puxar ele e ver a medida dele lá no eixo vertical dos senos, ele está para o lado positivo. Então, é um ângulo positivo. É uma medida positiva do seno dele. Mesma coisa lá do segundo quadrante. Eu vou pegar agora um ângulo lá do segundo quadrante. Ó. Peguei isso tudo aqui. É um ângulo lá do segundo quadrante, não é? Onde que é o seno dele? Projeto ele lá no eixo Y. Repara que também está do lado positivo. Certo? Aí um ângulo lá do terceiro quadrante. Ó. Peguei tudo isso daqui e vim parar lá no terceiro quadrante. Como que eu faço para descobrir o seno dele? Jogo a pontinha do arco dele lá no eixo Y e vejo a medida. Ó. O que a gente percebe? Esse seno aqui está do lado negativo. Então, no primeiro quadrante a gente já viu que é positivo, no segundo quadrante também, no terceiro quadrante é negativo, e para o quarto quadrante é a mesma ideia. Ó. Para o quarto quadrante é a mesma coisa. Vou pegar um ângulo lá do quarto quadrante. Então, eu saí lá do ponto A, caminhei tudo isso daqui até chegar no quarto quadrante. Está aqui o vértice do meu ângulo, né? Essa coisa toda aqui, meu ângulo. Quero saber onde está o seno dele, o que eu faço? Projeto lá no eixo Y, no eixo vertical dos senos. Então, o seno desse ângulo é essa medida aqui que eu estou pintando de vermelho e que está do lado negativo. Tá certo? Um detalhezinho, né? Seno de 90 graus. Seno de 90 graus, pessoal. Cadê o ângulo de 90? Né? O ângulo de 90 está aqui em cima. Então, ó, olha a medida dele. Ele pega o eixo inteiro, não pega? Quanto que mede o raio aqui? 1. Então, o seno de 90 graus é 1. E o seno de 180 graus? O 180 está aqui, ó. Se eu for projetar ele lá no eixo vertical, ele não pega nada. Então, o seno de 180 vale 0. Outro ângulo muito peculiar é o de 270, né? Lembra? 0. Opa. Lembra? 0, 90, 180. Aí aqui embaixo a gente tem o 270 graus. Olha só o tamanho do seno de 270. Ele pega o eixo todo. A gente não falou que na circunferência trigonométrica esse eixo aqui vale 1, né? O raio da circunferência vale 1. Então, 270, o seno dele, que é essa medida, vale 1. Só que como está para o lado negativo, vale menos 1. E por fim, o 0 graus, né, que a gente já viu que é congruente ao 360. Joga o 0 lá no eixo dos senos. Ó. Ele vai pegar alguma coisa? Não. Então, o seno de 0 graus
que é congruente ao 360 graus, então seno é 0. Certinho? Então, com isso, pessoal, a gente consegue resolver um monte de exemplos e ainda descobrir o valor de seno de qualquer ângulo. Como? Primeiro, calcular a medida do seno de 840 graus. Primeiramente, onde está o 840 graus, certo? Então, o que a gente vai fazer? O 840 graus ele vai ser côngruo a algum outro ângulo, não é? Então, se eu dividir ele por 360 graus, eu vou descobrir quantas voltas que eu dei no ciclo trigonométrico, certo? Até chegar no 840. Então, 840 dividido por 360 é 2. 2 vezes 360 é 720. Para chegar no 840, falta 120 graus. Então, o que isso significa? O 840, eu dei uma volta, mais uma volta, e vim parar depois dessa outra volta aqui, né? Deixa eu fazer direitinho, né? Tá aqui o eixo, quer dizer que eu dei uma volta, mais uma volta, né? Então, 2 voltas completas. E aí, na terceira volta, eu parei aqui, ó, no 120 graus, certo? O que a gente sabe? Olha só. Então, a gente sabe que 840 graus é côngruo ao 120, tá? Então, o 120 graus está aqui, ó, 120 graus. O seno dele, pessoal, é essa projeção aqui, ó, lá no eixo vertical. Lembra? Eixo vertical, eixo dos senos. Então, essa medida aqui é o seno de 120. Poxa, mas não vai adiantar nada, né? O que a gente sabe? Que o 120 vai ter um correspondente dele lá no primeiro quadrante. E os ângulos do primeiro quadrante, né, que vão de 0 até o 90 graus, a gente tem uma tabela com todos os valores de seno deles. Então, olha a jogada, descubro onde que está a extremidade do ângulo, jogo ele lá no primeiro quadrante, tá? Então, a gente joga no primeiro quadrante, tá? Jogar fica meio feio, né? Isso aqui costuma ser chamado de redução ao primeiro quadrante, tá? Então, a gente reduz o ângulo ao primeiro quadrante. Se eu descobrir quem que é o correspondente desse cara no primeiro quadrante, eu matei o ângulo, né? Eu matei o seno, basta olhar na tabela. E o que eu sei? Aqui no primeiro quadrante eu tenho um ângulo x, não é? Para eu chegar no 120, olha só como que tudo que a gente viu faz sentido agora. Para chegar no 120, eu quase cheguei no 180, não é? Isso aqui é quase o 180, só que faltou um pouquinho. Quanto que é esse pouquinho que faltou? Se aqui mede x, a gente viu que este pedacinho que faltou para chegar no 180 também mede x, tá? E isso aqui, então, é igual a 120 graus. Pronto, descubro quem que é o cara do primeiro quadrante, fazendo que 180 menos x é igual a 120 graus, né? Então, repara que a gente está juntando tudo que viu até agora. Então, menos x é igual a 120, passo 180 para lá negativo, 120 menos 180 é menos 60, multiplico por menos 1, porque o cara do x não pode ficar negativo, x é 60 graus. O que isso significa? O correspondente de 120 graus lá no primeiro quadrante mede 60 graus. Tá? Olhando aqui um desenho mais bonitinho, ó, nós temos 840 graus, ou 120, né, porque os dois são côngruos. O representante dele lá no primeiro quadrante é 60 graus. E olha só, a medida do seno de 60 graus é a mesma medida do seno de 120. Então, ó, seno de 120 graus é igual a seno de 60 graus. Lembra aquela formulazinha?
se x estiver entre, né, que a gente já viu, se o x estiver entre 90 e 180 graus, seno de x é igual ao seno de 180 menos x. Está aqui a justificativa dessa fórmula, né? Olhando aqui no ciclo trigonométrico. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60, né? Que pelaquela tabelinha é raiz de 3 sobre 2. Certinho? Não precisa ficar preocupado, porque não é um negócio tão difícil assim, tá? Parece meio difícil, mas não é. Determine aqui no exemplo 2 o seno de 23π sobre 6. O que é mais fácil? Transformar em graus, né? Para a gente transformar radianos para graus, né? Eu acho mais fácil lembrar que π vale 180 graus. Então, este cara aqui, né, fica 23 vezes 180 dividido por 6, né? Lembra que fica legal, fica bom, fica bonito, fica fácil fazer uma simplificaçãozinha, certo? Então, eu vou fazer o 180 dividido por 6 para simplificar, que fica 30. 23 vezes 30 vai dar 690 graus. E esse cara aqui é maior que 360 graus, né? Quer dizer que deu mais do que uma volta. Então, a gente vai encontrar o côngruo dele, né? Achar quem que é o congruente a 690, né? Então, os 690 graus é congruente a alguém. Como que eu faço isso? 690 dividido por 360, né? Isso aqui vai dar 1. 360 vezes 1 é 360. Para chegar no 690, 330 graus. O que isso significa? Tá? Dizer que é côngruo, né? Que o 660 é equivalente, é côngruo ao 330 graus. Quer dizer que, se eu pegar e olhar lá no ciclo trigonométrico, que agora vai ser o nosso melhor amigo, para eu chegar nos 690 graus, eu dei uma volta inteirinha e depois eu andei mais 330 graus, né? Então, eu andei mais 330 graus. O 330 graus está no quarto quadrante, certo? Ah, mas eu não sei quanto que é o seno de um ângulo no quarto quadrante. Como é que eu faço? Depois que eu descobrir, a gente reduz ao primeiro quadrante. Lembra, esse ângulo de 330 vai ter um correspondente lá no primeiro quadrante. Pegando um ciclo trigonométrico mais bonitinho, ó, aqui eu tenho o ângulo de 690 graus, que é congruente ao ângulo de 330, né? E o que a gente sabe? Esse carinha aqui vai ter um correspondente no primeiro quadrante, certo? Se eu conseguir descobrir quem que é o correspondente nele no primeiro quadrante, essa medida aqui, ó, é o seno do meu ângulo x do primeiro quadrante, e essa aqui é a medida do seno de 690, que é a mesma coisa do seno de 330. Então, como que eu cheguei no 330? Era para ter dado uma volta inteira, mas faltou um pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho mede meu ângulo x. Então, o 330 graus veio de onde? Era para ser 360, mas faltou um pedacinho que é o x, né? Assim eu consigo encontrar o x, ó. 330 é 360 menos x. Jogo o x para lá, mando 30 para cá. X estava negativo, vem positivo. O 300
e 30 positivo vem negativo, x é igual a 30 graus. Então, o correspondente ao ângulo de 330 graus é o ângulo de 30. Agora que vem o detalhezinho, ó. Opa, deixa eu pegar uma outra cor aqui que fica melhor. Vermelho. Cálculo do seno. O seno, pessoal, do 330 graus, ou seno de 690 graus, que é a mesma coisa do seno de 23π sobre 6, repara uma coisa. Os senos aqui são positivos, mas os que estão para baixo são negativos. Então, esse cara aqui é menos o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é 1 sobre 2, né? Então, o seno de 23π sobre 6 é menos 1 sobre 2, porque tem a mesma medida do seno de 30, só que está do lado negativo. Então, esse cara é negativo, tá certo? Exemplo 3. Calcule o valor de 2 vezes seno de π sobre 3 menos 3 vezes seno de 3π sobre 2. O que eu tenho que fazer primeiro? Π sobre 3, eu tenho que ver quantos graus que esse negócio dá, né? O que eu lembro? 180 graus equivale a π. Então, π sobre 3 é 180 graus dividido por 3, que vai ser 60 graus. E o 3π sobre 2 é 3 vezes 180 sobre 2, né? Lembra que é legal simplificar, porque aí a conta fica menorzinha. Então, 180 eu posso dividir por 2, que fica 90, certo? Então, fica 3 vezes 90, que é 270 graus. Então, essa expressão aqui vai chegar nisso aqui, ó, 2 vezes o seno de 60 graus menos 3 vezes o seno de 270 graus. Bom, o seno de 60 graus a gente sabe, né? Raiz de 3 sobre 2. Menos 3 vezes o seno de 270. Ah, não faço a menor ideia de quanto seja. Ciclo trigonométrico. Π, 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. O seno a gente lembra que é a projeção do ângulo lá no eixo vertical. Então, 270 graus tem essa medida toda aqui, né? Como o eixo, né? Como a gente tem um círculo unitário, cada um desses eixos da origem até chegar na extremidade aqui mede 1. Então, aqui mede 1, mede 1, mede 1, mede 1. Só que aqui você está para o lado dos negativos do seno, né? Então, o seno de 270 graus, como a gente viu agora há pouco, vale menos 1. Então, é 3 vezes menos 1. E aí a gente matou o exercício, ó. 2 em cima e 2 embaixo dá para simplificar, né? Então, a única coisa que vai sobrar é o raiz de 3. Menos com menos fica mais, 3. Dá para fazer alguma coisa? Não. Não me passaram o valor de raiz quadrada de 3. Então, vai ficar raiz de 3 mais 3, ou 3 mais raiz quadrada de 3, que é o que provavelmente apareceria no vestibular, já que eles gostam de deixar os números inteiros primeiro e as raízes depois, tá bom? Mais um exemplo para a gente treinar bem, tá? Então, ele me falou o seguinte, sendo que o x é 2π sobre 5, né? Calcule o valor da expressão seno de 5x menos seno de 15x sobre 4. Aí você olha e fala assim, socorro, o que eu faço? Por onde eu começo? Pelo amor de Deus, vou chamar minha mãe, vou sair correndo. Não se preocupe, pessoal. Primeiramente, se eu tenho seno de 5x e seno de 15x, primeiro eu tenho que descobrir quanto que vale o bendito do x. Ah, isso aqui é em radianos. Mas a gente gosta de trabalhar com eles em graus, não é? Então, o x vai ser 2
Lembra que o π equivale a 180 graus, né? 2 vezes 180 dividido por 5. Lembra que fica muito legal se eu fizer essa simplificação, porque aí as contas ficam menores, né? Então, x fica 180 dividido por 5, 2 vezes 36, portanto, o x vale 72 graus, tá? Então, eu sei que o x vale 72 graus, mas eu não quero seno de 72 graus. Eu quero essa coisa aqui, ó, seno de 5x menos o seno de 15x sobre 4. Então, o que eu vou fazer? Opa, lá naquela expressãozinha, eu simplesmente vou lá onde está o x e troco pelo valor dele, né? Depois que eu vou me preocupar com o valor do seno desse cara aqui, né? Então, ó, seno de 5 vezes o x, que é 72 graus. Pelo menos eu já eliminei os radianos da minha vida, né? E trabalho com grau, que é mais fácil. Menos seno de 15 vezes o meu x, que vale 72 graus. O que eu faço agora? Bom, 5 vezes 72 vai dar 360 graus. Ó, tá começando a ficar bonito. Agora, o 72, repara que ele pode ser simplificado por 4, né? Se eu fizer 72 dividido por 4, vai dar 18, tá? Isso aqui dá 18. Então, eu vou ter seno de 15 vezes 18 graus. Então, voltando aqui, eu vou ter seno de 360 graus, 18 vezes 15 vai dar 200, 18 vezes 15, se a gente fizer a continha, isso aqui vai dar 270 graus. Continuando aqui em cima. Ah, mas quanto que vale o seno de 360 e quanto vale o seno de 270? Agora a gente sabe, só olhar lá no ciclo trigonométrico. Tá? Deixa eu tentar fazer ele direitinho aqui. É difícil. Aqui, ciclo trigonométrico, né? Eixo dos senos. Cadê os ângulos, né? Os ângulos principais. Aqui está o zero, aqui está 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus. E lembra que o zero é congruente ao 360. Então, primeiro, cadê o seno de 360 graus, né? Eu vou lá e acho o 360, que está aqui, e puxo ele lá para o eixo vertical. Repara que ele pega bem aqui no comecinho, né? Então, o seno de 360 graus, a gente já viu que é zero. E aqui o seno de 270. O 270 está aqui, né? E se eu olhar ele lá no eixo vertical, como a gente já falou, o seno de 270 graus é menos 1. Então, olha só que exercício mais fácil. Então, eu vou ter aqui seno de 360 é 0, menos 1, que é o seno de 270. Isso aqui vai ser 0, menos com menos fica mais, olha a nossa caretinha feliz, dá 1. Então, essa expressão feia aqui, o resultado dela é 1. Pode perceber que não é difícil, né, se a gente conhecer todas essas ideias, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso. Depois a gente volta para ver a ideia do cosseno, tá? Bons estudos a todos. Até mais.